Nesse vídeo vou falar das reais chances de título do Grêmio no Brasileirão 2023 e dos dois lados do tal do pacto. Começando mais um conteúdo sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. O link tá na descrição do vídeo. E deu uma embolada nesse brasileiro, né? A derrota surpreendente do Botafogo para o Palmeiras colocou pimenta aí nessa briga pelo título. O Grêmio tá ali no bolo, tá no bolo de certa forma, um bolo em que tem Palmeiras e Bragantino ali na frente, o Bragantino melhor ainda, com um jogo a menos, né, com maiores possibilidades, mas o Botafogo, que tinha uma gordura enorme para queimar, já não tem mais. A gordura serviu para eles continuarem numa posição, né, ainda de favoritismo em relação ao título, mas agora eles vão ter que acordar, senão vai escorrer pelas mãos. Foi até louco esse jogo, porque eu assisti o primeiro tempo, né, foi 3-0 pro Botafogo, e ficou barato, era para ser 5, né? O Palmeiras, ali eu já pensei, tá, o Botafogo é campeão. Primeiro pela pontuação que vai se dar e segundo pelo simbolismo desse jogo, né? Em casa, a torcida em festa, pegando o forte Palmeiras e dando um chocolate. Cara, aí no segundo tempo eu comecei a gravar meu vídeo pós-jogo do Grêmio e tal, e deu tudo aquilo. E aí o simbolismo que eu tava falando, né, do tamanho do jogo e tal, já virou as avessas, cara. Ali já tem um Botafogo abatido, que eu ouvi dizer esses dias que tá fazendo campanha de rebaixado no segundo turno. Então, olha, somando a esse jogo aí que foi uma pancada para eles, a chance de eles perderem esse título é grande. Repito, o Bragantino ainda está em melhores condições, um jogo a menos, melhor pontuação. O Palmeiras também está à frente do Grêmio, com um elenco mais encorpado, com essa moral toda aí também, desse jogo, né? Mas o Grêmio tá ali. Depois dessa galera tá o Grêmio ali, né? Faltam 7 jogos. Então eu sempre fui muito cético em relação ao título, eu ainda sou em algum nível, mas hoje, mesmo eu sendo cético, eu consigo olhar e dizer, cara, é provável? Não. Mas é possível? Sim. Hoje eu consigo ver um cenário de possibilidade. E claro que, como eu falei, se fosse só o Botafogo com aquela pontuação e logo atrás o Grêmio com a mesma pontuação, seria muito mais fácil, porque ainda tem um Palmeiras, um Bragantino, tem uma galera vindo de trás ali colada no Grêmio também. Então, assim, daqui a pouco o Botafogo começa a ratear, o Grêmio vai bem, aí o Grêmio rateia uma, o Palmeiras vai, entendeu? Então tem mais gente no bolo, isso dificulta demais. Agora, temos um campeonato. Não tem mais aquela coisa do, já era, é do Botafogo. Não, temos um campeonato. Temos um campeonato. Até botei no meu Twitter mais cedo, qual é a... E aí, gremistada, o que vocês acham que o Grêmio tá brigando pelo quê neste Brasileirão? Até a última vez que eu olhei, vou ver se eu consigo colocar aqui o resultado parcial. Eu fiz agora há pouco esse tweet, né? Então pode mudar ainda, mas pela minha experiência não muda muito depois de certo tempo, assim, né, de amostragem. Tava ali uns 60% dos gremistas achando que o Grêmio briga pelo título. 60%. Aí tinha uns 26 falando que a briga é pelo G4, que eu acho que é bem plausível também, né, esse voto. E aí já tinha ali uns 7% achando que briga só por G6 e mais uns 7% achando que, não sei, né, o time é muito imprevisível, não sou capaz de opinar. Cara, é um reflexo dessa reviravolta, não só das 3 vitórias do Grêmio, mas da reviravolta do campeonato. É inegável que tem uma reviravolta. E assim, é o que eu digo, né? Pro Grêmio ganhar esse Brasileirão, necessariamente será épico. Necessariamente será épico. Não vai ser assim, olha só, quando vê, ganhou aqui, ganhou ali, olha, vejam só, agora estamos a 2 pontos. Cara, é épico. É que nem assim, tu me pergunta,
em 2005, 0-0 Grêmio e Náutico, Batalha dos Aflitos. Segundo pênalti marcado para o Náutico. 4 jogadores do Grêmio expulsos. Antes do cara cobrar o pênalti, tu me diz assim, ó, tem chance do Grêmio jogar a Série B, jogar a Série A 2006? Eu vou te dizer assim, olha, chance tem, mas se acontecer vai ser épico. Não tem como, a partir deste momento, acontecer de forma natural. Guardadas as proporções, é mais ou menos isso. O Grêmio tem chance? Tem, mas vai ter que ser necessariamente épico. Vão ter que ser 7 jogos daqui pra frente de um Grêmio de entrega total, praticamente não errando mais. E aí, obviamente, também acompanhando os adversários ali que vão ter que dar suas tropeçadas. E aí, curiosamente, falando de uma necessidade de arrancada épica, né, de reta final épica, melhor dizendo, para que esse milagre seja possível, a gente vai lembrar do pacto que o Grêmio firmou depois das 3 derrotas seguidas, né, que foi até divulgado pelo Antônio Brum, pelo Guerra, eu acho. Enfim, os dirigentes do Grêmio foram ao vestiário, falaram com comissão técnica, com jogadores, e se firmou ali um pacto de entrega total e etc, etc, nos 10 jogos que restavam, né? Um pacto de, poxa, pelo menos a Libertadores a gente não pode perder, não pode deixar escorrer pelas mãos, né? Acho que o pacto foi mais nesse sentido, né? De garantir uma Libertadores pelo menos. Coincidência ou não, e eu acho que é mais ou menos, já vou falar por quê, coincidência ou não, depois desse pacto já foram 3 jogos e 3 vitórias. 3 jogos e 3 vitórias. Flamengo em casa e 2 jogos fora contra os lanternas da competição. São jogos bem distintos, né? Um forte Flamengo, 2 adversários mais fracos, dentro de casa, fora de casa. São cenários distintos e o Grêmio ganhou todos, com também atuações distintas, mas que de alguma forma foi suficiente para ganhar. Cara, será que o pacto fez efeito? Eu acho que mais ou menos sim, porque eu acho que, claro que ali pode ter mexido com a cabeça da galera, mas eu falo desde o início do ano que o maior problema e talvez também o maior aliado do Grêmio neste ano tem sido a cabeça, né, a mentalidade, a questão, o fator psicológico. É um Grêmio que já fez atuações muito ruins que nos fazem questionar se esse elenco não é digno de Série C. Meu Deus, montaram um elenco horroroso. Se o Renato não é um enganador, meu Deus, nosso treinador só distribui colete, não tá fazendo bosta nenhuma. Aí daqui a pouco o Grêmio tem algumas atuações que tu vê assim, cara, é impossível a gente ter feito essa atuação boa de hoje se o elenco fosse... Seria impossível se o elenco fosse tão ruim como a gente já cogitou. Seria impossível a gente fazer esses 2, 3 gols nesse jogo dessa forma, com essa construção, se o nosso treinador fosse tão ruim, um mero distribuidor de coletes. Então a gente fica nessa, né? Um Grêmio que dá show até não é o termo correto, mas um Grêmio que consegue enfileirar resultados impressionantes ou muito bons, empolgantes. A gente fala de título e tal, daqui a pouco o Grêmio vai lá e parece que se acomoda com os mares tranquilos e aí toma umas pancadas inacreditáveis. Aí depois parece que eles, meu Deus, estão nos cobrando e críticas e tal, e aí eles vão lá e respondem na sequência. Aí fica nesse eletrocardiogrêmio que eu sempre falo, né? E a gente não sabe muito bem o que esperar do próximo jogo, porque agora a gente vem de uma vitória a gente vem de 3 vitórias, né, contra Flamengo em casa, América Mineiro e Curitiba fora. E agora a gente pega um outro time ali da zona de baixo, que é o Bahia, em casa. Em tese, esse é o jogo mais fácil dos últimos 4, né, dessas 3 vitórias que eu tô falando, e sendo esse o 4º jogo. Poxa, Flamengo em casa ou Bahia em casa? Bahia em casa é mais tranquilo. Curitiba, América Mineiro e Bahia são times que estão na mesma zona, mas os 2 primeiros foram fora de casa. O Bahia é na Arena do Grêmio. Então, em tese, é o jogo mais fácil desses 4. Alguém garante que o Grêmio vai ganhar do Bahia? Alguém tem certeza que vai ser uma goleada, que vai ser tranquilo, que vai ser ao natural? Olha, eu não tenho nem certeza da vitória, né? Espero muito que ela aconteça, boto fé que sim, mas acho que se ela vier, tá longe de ser super tranquila ou ao natural.
Tomara que eu esteja enganado, né? Mas é o que o Grêmio tem nos mostrado, né? Essa inconstância nos últimos jogos. Agora, se eu digo que o maior problema desse Grêmio é a cabeça, que tem um jogo que eles parece que estão mordendo, estão em cima, estão ligados e vão lá e buscam resultado e saem com os 3 pontos e a gente se empolga e tal, e no outro parece que eles estão passeando na feira e nada acontece, o time morto, trotando em campo, a gente toma uma tunda de um timeco ruim. Se o X da questão desse Grêmio de fato é a cabeça, talvez esse pacto possa ser uma boa resposta. Talvez essas 3 vitórias não sejam à toa, talvez a gente tenha visto o Grêmio mais ligado e vai seguir vendo durante os próximos 7 jogos. Tomara! Aí dá para sonhar com loucurinha. Dá para sonhar com loucura, sim. Se o Grêmio tiver aqui, ó, mordendo 7 jogos que faltam e tal, e não sei o quê, o time do Grêmio não é uma máquina, não é uma seleção, mas tem capacidade de fazer o seu tumulto. E aí, quais são os dois lados do pacto, né? Por que às vezes as pessoas têm ranço com... Eu mesmo tenho, né? Essa história de pacto não é nova, a gente já ouviu em outras vezes. E geralmente vem em momentos de turbulência que são irritantes. Aí quando os dirigentes, os jogadores, ou sei lá quem falam em pacto, a gente se irrita, né? Porque um pacto para ganhar é meio inútil. É um pacto que, cara, tu não tem controle sobre isso. Tentar ganhar, tu vai tentar ganhar sempre, com pacto ou sem, né? E às vezes o time tá mal porque o treinador tá escalando uns caras que não tem condições, porque a formação tática é ruim, porque tem jogador acima do peso. Aí vai dizer, vamos fazer um pacto. Pacto nada, cara. Tinha que ter entrado em forma no ano inteiro. Que pacto? O que adianta fazer pacto e voltar a escalar o fulaninho no próximo jogo? Sabe? Então, esse lado do pacto é o irritante. Repito, como ele se dá geralmente em momentos de turbulência, o time está mostrando problemas naquele momento. E aí o pacto nos irrita, porque, cara, não é o pacto que vai solucionar. O que vai solucionar é reforço, é o jogador A, B e C, os jogadores emagrecerem, é o treinador entender isso, isso e aquilo e parar de ser teimoso. E aí o pacto às vezes maquia soluções mais práticas. Não, cara, não é o pacto que a gente precisa de soluções práticas para reverter esse quadro. Esse é um lado. Agora, o outro lado, cara, é que sim, de fato, pode ter alguma combinação ali que vá bater no anímico dos caras. Eu acho que neste ano é o maior problema do Grêmio, repito. Não tem muito jogador fora de forma, embora eu acho que ainda o Grêmio seja um time que careça de saúde em algum nível, mas não tem lá um Diego Souza com 200 quilos, não tem, sabe? Tá menos isso hoje em dia, tá nos prejudicando menos talvez isso. Não tem também algumas peças que meu Deus, estão atrapalhando, não tem lá o Thiago Santos, o Diogo Barbosa, não tem aqueles bodes expiatórios, a gente questiona algumas mexidas do Renato, por que botou esse e não botou aquele, é do jogo, mas não tem assim, aquela peça que, meu Deus do céu, como é que ele não vê que é melhor aqui do que ali, não tem, cara, eu acho que sempre que a gente se irrita com o Grêmio, é mais aqui, ó, o nananeném mental. E talvez esse pacto seja suficiente, seja um aliado neste momento para se evitar essas dormidas. Aí alguém vai dizer, para que pacto? Tem que ganhar todo jogo, tem que fazer não sei o que, babá. Sim, cara, tem que. Só que os caras têm umas carreiras, sei lá, que eles vão jogar 20 anos. Não tem como tu tá 20 anos com a corda esticada. Não tem como tu tá há 20 anos sem tomar uma cervejinha no final de semana. Não tem como tu ficar 20 anos achando que todo o próximo jogo é Copa do Mundo. Tu vai ter um troço no terceiro ano. Então é óbvio que os jogadores entram em estágios de normalidade na carreira, na vida, né, em vários momentos, e aí quando chega numa final, quando chega numa semifinal de Libertadores, é óbvio que aquele jogo é diferente, mexe com os caras de uma forma diferente, a concentração é diferente, né? Agora, ponto corrido é um convite à naturalidade, à normalidade, a jogos mais mornos. E esse Grêmio, quando se deixa levar pelo jogo morno, vira e mexe, se desconcentra, dorme, não estica a corda onde deveria, quando deveria, né? E talvez seja um pacto para dizer assim, gente, finge que agora esses últimos 7 jogos são finais. São finais.
sabe? Tipo, vamos entrar comendo a grama, não quero dormir. E não é discurso, é prática. Não sei, eu não sei exatamente o que envolveu esse pacto, o que foi dito, o que não foi dito, o que foi prometido ou não foi. Ah, mas se foi bicho, é absurdo, porque esses caras já ganham muito. Cara, todo mundo ganha muito aos olhos de alguém. Aposto que vocês aí que estão assistindo ganham muito em relação a pessoas que ganham um salário mínimo, ou às vezes nem isso, né? E vocês também vão ficar felizes se no trabalho ganhar um bônus, uma renda extra, sei lá, alguma coisa que aos olhos de algumas pessoas pode ser assim, ah, mas tu já ganha tão bem, o que adianta? Por que agora vai precisar de motivaçãozinha para ganhar mais? Cara, c'est la vie, né? É a vida, é do ser humano, né? Então, pode ser que tenha isso envolvido, eu não sei, mas seja lá o que tiver, talvez, vamos acompanhar, né, nos próximos jogos, e talvez esse pacto possa estar surtindo algum efeito, e talvez nos próximos jogos, que são Bahia em casa e depois Botafogo no Rio, dia 9 de novembro, 9 de novembro, Botafogo, se o Grêmio confirma essa vitória contra o Bahia agora, e depois ganha do Botafogo no Rio, senhoras e senhores, mudou tudo e o papo vai ser outro. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.